Olá, professor! Olá, professora! Neste vídeo falaremos sobre a obra Eterno, trazendo sua contextualização, sugestões de atividades, aprofundamento e referências complementares. Júlia Braga é uma escritora brasiliense popular entre leitores de plataformas digitais. Suas obras somam mais de 10 milhões de leituras e sempre abordam temas ligados aos jovens. Eterno narra a história de Thalita e Eric, que se apaixonam aos 13 anos. Ao se reencontrarem anos depois, a vida da garota vira de cabeça para baixo. O livro envolve ainda outros personagens em um enredo divertido, dramático e com pitadas de suspense, possibilitando uma reflexão crítica sobre as inquietações das juventudes, a cultura digital no cotidiano do jovem e as vulnerabilidades dos jovens. Eterno é um romance, gênero literário com narrativa ficcional longa, em prosa, em que a narradora protagonista apresenta suas perspectivas em tempo, espaço e ambiente específicos. É um gênero que abriga múltiplos estilos, linguagens e vozes sociais. Além disso, apresenta características maleáveis e possui conteúdo temático, composição e estilo que se integram na interlocução entre o texto e o leitor. As propostas de atividades a seguir são divididas em pré-leitura, leitura e pós-leitura e mobilizam as competências 1, 2, 3, 4, 6 e 7 de linguagens e suas tecnologias. Antes da leitura da obra, peça aos estudantes que pesquisem e anotem informações sobre a autora e suas obras para socializar com a turma. Como os estudantes farão atividades em plataformas digitais, discuta com eles o processo de produção nesses ambientes. Solicite também a pesquisa e a exploração dessas plataformas na internet para ajudar na compreensão de sua importância em nosso contexto sociocultural. Questione os estudantes sobre os significados da palavra eterno, para motivá-los a falar sobre o título e sua relação com a obra. Peça para a turma analisar a capa e a quarta capa e comentar sobre os elementos da ilustração e sua relação com a narrativa. Sonde os conhecimentos dos estudantes sobre romance para comparar a outros gêneros, utilizando as respostas para criar um mapa mental. Instigue os estudantes a comentar o significado de prólogo e promova a leitura colaborativa desse trecho da obra, fazendo perguntas que possibilitem a elaboração de hipóteses. Por fim, solicite a leitura autônoma do capítulo 1. Organize a leitura colaborativa do capítulo 1 e faça perguntas que confirmem ou refutem as hipóteses levantadas na pré-leitura. Organize uma roda de leitura dos capítulos 2 e 3. Juntos, confirmem o prognóstico feito no capítulo 1. Prepare a leitura autônoma do restante da obra, fazendo antecipações e levantando hipóteses. Um dos estudantes deverá reunir todas elas e compartilhá-las com a turma. Peça para os estudantes identificarem na obra temas pertinentes ao universo jovem, para serem debatidos posteriormente. Organize um cronograma para a leitura e discussão dos demais capítulos, alertando a turma a não dar spoilers. Combine regras para os debates e informe que a cada encontro, um estudante será o relator das discussões, aconselhando a turma a fazer anotações para as atividades seguintes. Os estudantes deverão produzir um podcast ou vlog literário e criar uma fanfic. Eles deverão pesquisar por produções desse tipo na internet e, sob a sua orientação, realizar as atividades sugeridas no material do professor. Por fim, deverão postar as produções no perfil da turma ou da escola, ou ainda em plataformas digitais. Oriente uma pesquisa sobre o perfil dos estudantes da escola nas diferentes dimensões da vida, por meio de perguntas objetivas. Os estudantes devem analisar os dados de uma das dimensões e produzir gráficos e relatórios com os resultados da pesquisa e as medidas de tendência central e de dispersão para serem apresentados à turma com o apoio de recursos visuais. Distribua cada um dos capítulos de 5 a 9 entre grupos de estudantes. Solicite a eles que destaquem trechos que apresentem aspectos como estilos de vida, preconceito, discriminação e intolerância nas relações ou ainda situações que evidenciem o respeito às diferenças e às liberdades individuais.
Oriente uma discussão em grupo sobre tais aspectos e solicite aos estudantes que argumentem seus pontos de vista. Organize o compartilhamento do que foi discutido em uma roda de conversa, para que a turma compare os perfis das personagens com o perfil geral dos estudantes da escola. Os estudantes deverão produzir documentários em curta-metragem sobre os temas e as reflexões desenvolvidas antes e durante a leitura. Para isso, é importante que os professores dos componentes curriculares envolvidos no projeto se reúnam e combinem a divisão de tarefas e o cronograma. O apoio do professor de arte também é bem-vindo. O material do professor descreve atividades para se chegar a essa produção audiovisual. Eterno pode ser classificado como romance juvenil, uma vez que seu conteúdo foca a identificação com esse público, mas também é categorizado como literatura para jovens adultos ou YA, termo usado pelo mercado editorial e consolidado em 1967 com a publicação de The Outsiders. Mais recentemente, essa categoria se popularizou com a publicação dos livros da série Harry Potter. Como exemplos de obras romances juvenis brasileiras, podemos citar 15 Dias e Entre Três Mundos. O material do professor traz o aprofundamento desses e de outros aspectos da teoria literária e também a literatura comparada. Por fim, veja algumas obras que podem complementar o trabalho com Eterno. O documentário Últimas Conversas apresenta entrevistas com jovens de 16 a 18 anos de escolas públicas do Rio de Janeiro, abordando questões sobre a entrada na vida adulta. A série brasileira Vítimas Digitais, que traz a dramatização de histórias reais e a opinião de profissionais especializados no tema. O material do professor traz ainda informações detalhadas sobre as atividades e o gênero literário, além de outras referências e a íntegra das competências e habilidades da BNCC. Boa leitura e até a próxima!